Augusto Melo ainda tem esperança de conseguir alguma vitória na Justiça antes da Assembleia Geral marcada para este sábado. Além disso, eu tenho detalhes para você sobre a diferença do que está acontecendo no fiel torcedor em relação ao passado recente, antes da biometria facial. E também vou te falar sobre uma cláusula do contrato do Corinthians com a Nike. Bora lá, que ainda tem até aquela história de Ministério Público para cima dos cartões corporativos. Te explico tudo de maneira resumida. Bora. Augusto Melo sofreu algumas derrotas na Justiça recentemente, nessa última semana. Foram 4 ou 5, se eu não estiver contando errado. Olha, incrível, impressionante, aliás, o número de petições, de ações, de recursos e agravos. Cara, e lendo muitas vezes as respostas dos juízes já incomodados, alegando má fé, enfim, aquilo que José Eduardo Cardoso, advogado de Augusto Melo, avisou lá atrás de que teríamos uma avalanche de ações, ele de fato se confirmou. O Augusto Melo tentando de todas as maneiras, ele, com aliados dele, com advogados caríssimos, renomados, sabe Deus quem está pagando tudo isso, mas enfim, e nada, absolutamente nada se concretizou, nada avançou, tudo foi indeferido até agora. Antes do jogo contra o Palmeiras, 2 manifestações do STF, uma do, se eu não estiver enganado, do Zanin e a outra do Dino, os 2 ministros do STF também indeferindo e impedindo o prosseguimento das tentativas lá no Supremo Tribunal Federal. E agora veio a última cartada. Pelo menos eu acho que foi a última cartada. A Gazeta Esportiva informou com exclusividade, quando o presidente do Corinthians afastado, o réu no caso Vaidebet, ele ingressou com um pedido de liminar de habeas corpus ao STJ, Supremo Tribunal de Justiça, solicitando a nulidade do indiciamento por associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. O que chama atenção nisso? Algumas coisas já têm chamado atenção, né? Recentemente, numa petição da Vaidebet, para tentar mudar um pouco da história, o Augusto Melo, ele que sempre gritou que o Corinthians era vítima da situação, ele colocou nessa petição assumindo que o Corinthians não era mais vítima. Tudo isso para o Corinthians não assistente de acusação. Ele disse, não, o Corinthians não é mais vítima. Vítima é o Toninho Duetos, o Sandro e o Washington Araújo, os verdadeiros intermediários, como constatou a polícia e o Ministério Público. Ou seja, ele está assumindo que então haviam os corretos intermediários, os intermediários de fato. Ele praticamente assumiu isso e disse que o Corinthians não é vítima só para o Corinthians não ser assistente de acusação e não colher provas e testemunhas contra ele. Olha a que ponto chegou a defesa do Augusto Melo. E aí tem essa questão agora dessa tentativa de habeas corpus, que é bom a gente se atentar. Porque ele pode conseguir essa liminar. Pode ser que sim, né? A gente não sabe. Pode ser que alguém vá lá e dê essa liminar. Ele ganha um tempinho para isso ser discutido ali na frente. Ele pode até depois cair essa liminar, como já aconteceu, de conseguir liminar e derruba a liminar e tudo mais. Um habeas corpus pode vir, um habeas corpus pode sair. Enfim, isso faz parte. Mas o que é importante o torcedor entender? Entender que ele não pode cair em falsa narrativa, em desinformação. Porque se isso aqui acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida que o Augusto Melo vai para a Assembleia dizendo, tá vendo, olha só, não sou mais réu, ninguém pode me chamar de réu, não estou indiciado, consegui um habeas corpus, estava tudo errado lá, aquele jeito deles que vocês conhecem bem. Isso certamente vai acontecer, esse vai ser o comportamento, ele vai vender essa ideia caso ele consiga essa liminar, esse habeas corpus. O que é importante o torcedor perceber? Ele não está aqui falando da questão do impeachment. Ponto. Ou seja, a Assembleia não corre risco nesse caso. Ela vai acontecer, em tese, até onde eu sei, neste caso aqui que nós estamos falando do STJ, ele não fala da questão do impeachment. Então, a votação vai acontecer de qualquer maneira. Ele com habeas corpus ou ele sem habeas corpus. E o segundo ponto, que o que ele alega é que o COAF, que é o Conselho de Orientação de Atividades Financeiras, não poderia ter compartilhado dados com a Polícia Civil sem autorização judicial. Ele diz que a polícia não poderia ter tido acesso àqueles dados que o COAF enviou para a polícia, para a investigação e para o Ministério Público. Isso é uma discussão jurídica. O STJ tem uma interpretação disso, mas o STF tem outra interpretação disso. Para o STF, por exemplo, não tem problema nenhum do COAF compartilhar essas informações com a polícia. É uma discussão e uma discussão do qual o STF, inclusive no site oficial do STF, já manifestou concordância sobre o COAF poder sim fazer isso, compartilhar esses dados a pedido da Polícia Civil. Então o que isso significa? Que o Augusto Melo não está questionando o mérito
Então, assim, a questão da movimentação de dinheiro que ele recebeu na conta dele, os depósitos em espécie, quando que ele recebeu e de repente parou de receber sem explicação, todo aquele trâmite do dinheiro que saiu do Corinthians para as empresas fantasmas e foi parar numa conta de uma empresa ligada ao crime organizado. O Augusto Melo não está questionando nada disso. Ou seja, ele não está pontuando os problemas que ele tem com a justiça nesse momento, com a polícia e com o Ministério Público. Ele tá querendo aqui pontuar, não, mas... Ó, preguiça dando ar da graça. Ô, meu, segue aí. Mas é isso. Por que eu tô falando tudo isso? Que é importante o torcedor entender. Caso venha essa liminar, ela não tem nada a ver com o mérito da questão. O Augusto Melo sequer está questionando o mérito da questão, sequer está questionando isso. Então, o torcedor precisa entender que o STF não concorda com essa tese, já. O que ele questiona é só se eles poderiam ou não poderiam ter enviado isso à polícia sem uma autorização judicial. Ponto. E os fatos graves, lavagem de dinheiro que foi para a empresa fantasma, foi para o PCC, os depósitos na conta dele, ele não fala absolutamente nada disso aqui nessa tentativa. Então, senhores, o que importa, o fato grave das movimentações financeiras, nem ele aponta aqui. Então, acredito eu que a última tentativa aí do Augusto Melo e tudo mais, a votação pode acontecer com ele com essa liminar ou sem essa liminar, mas o voto não deve ser alterado por causa disso, seja para o sim ou para o não, mas principalmente quem vai votar para ele ser afastado nesse momento, a pessoa não deve mudar o voto por causa dessa ação, caso alguém grite lá, tá vendo, ele não é mais réu neste momento por enquanto, porque isso não tem nada a ver com os fatos em si, graves e acontecidos que sequer ele questiona aqui. Tá certo? Espero que eu tenha sido claro e vamos lá que agora vamos aproveitar o embalo, vamos falar da apuração dos cartões corporativos do Duílio, do Andrés e do próprio Augusto. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu tenho falado aqui nos últimos vídeos, matéria que foi inclusive revelada pelo meu amigo Bruno Cassucci lá do GE, o Ministério Público decidiu investigar essas questões do Corinthians relacionadas aos gastos pessoais e cartões corporativos do clube. O Ministério Público vai tentar identificar se houve apropriação indébita ou não. Tem vídeo meu aqui explicando se houve, o que é apropriação indébita, né? Já falei aqui para vocês, tem muita gente que não gosta, não, mas será, não é isso, tudo mais. Gente, é a lei. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Mas é a lei. Para ter apropriação indébita, o dono do cartão, no caso o Corinthians, teria obrigação de cobrar aquele que estava de posse do uso do cartão. Então, aquele velho exemplo que eu dei do carro. Eu te empresto o meu carro e fala, agora devolve o meu carro. Ou então, não quero que você use o meu carro neste bairro. E você obedece? Tudo bem. Se você não obedeceu, eu falo, não é aqui. Você vai ter que me ressarcir disso e aí você vai ter que se resolver comigo. Se você resolver me desobedecer e não me ressarcir de nada também, aí isso é apropriação indébita. Então, se o Corinthians deixa o cartão com o presidente, é prerrogativa do presidente. Aí, se ele usa isso de maneira equivocada, é o clube que tem que ir lá e cobrar. Se ele se recusar a atender essa cobrança, aí sim é apropriação indébita, porque se ele não for cobrado, não tem o que dizer. E se ele for cobrado e pagar, por exemplo, como o Andrés fez, também dificilmente isso vai ser enquadrado em apropriação indébita. Isso quem me disse foi Leonardo Pantaleão, superintendente jurídico do Corinthians. Então, é isso. Simples assim. O Ministério Público vai investigar aquelas questões dos gastos também, além de cartão corporativo, do Duílio, do Andrés e também do Augusto Melo. Os cartões corporativos do Augusto Melo, da gestão. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Salazar, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. E vamos iniciar o vídeo falando um pouco aí da votação que está acontecendo hoje, da Assembleia Geral dos Sócios, né? Que pode aí impeachment Augusto Melo ou reconduzir o mandatário ao cargo da presidência do Corinthians. A votação abriu às 9 da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Então, se Augusto Melo, se ele for impeachmentado, Augusto vai perder até os direitos políticos do clube, né? Augusto Melo também pode ser aí reconduzido ao cargo. Todas essas possibilidades existem. Se Augusto, né, for impeachmentado, o Corinthians deve continuar aí com Osmar Stable até o final do mandato 2026. Augusto também está tendo muitos problemas na justiça. Entrou várias vezes na justiça aí querendo alguns recursos, né, sobre essa eleição de hoje, mas Augusto Melo, todos os pedidos foi
foi indeferido pela justiça, né? A Justiça de São Paulo também está investigando aí Augusto Melo por lavagem de dinheiro, associação criminosa, furto qualificado, uma série de tantos outros crimes terríveis, né? E aí o Ministério Público acabou aceitando, ofereceu denúncia, e aí a Justiça acatou. Augusto Melo, mais os seus ex-diretores Alex Cassundé, Marcelo Mariano e Sérgio Moro, acabaram aí virando réu dentro do processo. Então Augusto vive um problema grande dentro do clube e também vive um problema com a justiça fora do clube. O Corinthians vem passando uma fase aí complicada na sua gestão, não é da agora, né? Tem mais de 20 anos que o Corinthians está tendo uma gestão temerária e por isso que essa dívida do Corinthians chegou aí a 2,5 bilhões. Uma dívida, para mim, sinceramente, uma dívida impagável, lamentável, mas é a realidade do clube. O Corinthians está tendo muita dificuldade, Dorival pediu de 4 a 5 reforços, o Corinthians acabou aí acertando a contratação do atacante de beirada, característica de velocidade, Vitinho, né? O Corinthians ainda não anunciou porque o nome do jogador não apareceu no vídeo. Vitinho, inclusive, acabou postando o seu arroba lá dizendo @Corinthians, ou seja, sou do Corinthians, mas passado um espaço aí de uma hora e pouca, o jogador mesmo foi lá e apagou a publicação, bem provavelmente que seja um pedido do Corinthians, né? Pedido do Corinthians, porque ainda não foi anunciado. Se não foi anunciado, não apareceu no vídeo. O Corinthians está correndo quanto tempo, porque pode aí, né, sofrer um transfer ban na segunda-feira e ficar impedido de registrar jogadores. Timão continua negociando com vários jogadores, inclusive com o lateral aí Ricardo Sgai, que tem 32 anos, né? E o Corinthians aguarda o atleta rescindir seu contrato junto ao Sport de Portugal para anunciar, né, o jogador também como novo reforço do Corinthians. Então o Corinthians está correndo quanto tempo, precisa o quanto antes possível. Sobre Gustavo Henrique, o Corinthians ainda não abriu negociação para a renovação de contrato com o zagueiro, né? Mas o Timão tem interesse de renovar o contrato com o jogador, porque Gustavo Henrique tem jogado muito bem, né? Tem contrato com o Corinthians até final de dezembro de 2025, né? E tem vários clubes interessados em Gustavo Henrique, inclusive o Fluminense, né, lá no Rio de Janeiro, o Santos aqui em São Paulo, e tem time árabe também interessado no Gustavo Henrique. Então o Corinthians corre contra o tempo, precisa de fazer essa renovação, senão o zagueiro pode assinar um pré-contrato com outro clube. Gente, vamos falar de Michael e Bidon. Corinthians não tem interesse em negociá-los, né? Até porque o Bidon será praticamente, certeza aí, o substituto de André Carrillo, que sofreu uma lesão gravíssima contra o Palmeiras, né? Pelo jogo de volta lá no Allianz Parque, né? E o Carrillo vai ficar fora praticamente esse ano, já acabou para ele. Carrillo precisa voltar a cuidar, senão, né, se não cuidar, a carreira dele pode estar chegando ao fim. E o Bidon é o substituto imediato. Mas caso o Bidon esteja suspenso, tem o Maicon. Mas o Maicon, a partir do ano que vem, o Corinthians pode negociar, porque o Carrillo retorna aos gramados. Sobre Vitinho, tá tudo certo, né? Como eu falei para vocês, assinou, só falta detalhes aí para o jogador aparecer no vídeo. O jogador vai ganhar no Corinthians R$800 mil por mês. Ele tem também 32 anos, né? Joga pelas beiradas, né? É um jogador que deve substituir o Memphis Depay, que foi outro jogador também. Infelizmente sofreu uma lesão grave contra o Palmeiras. Vai ficar de 30 a 40 dias fora dos gramados. E o Carrillo vai ficar de 3 a 4 meses fora. Corinthians também tem interesse, né, de contratar aí o Caio César, né? Então o Corinthians fez 3 propostas para o Al Hilal. 2 o Al Hilal já descartou essa possibilidade. E o Corinthians aguarda agora mais uma, que o Corinthians fez mais uma proposta. Então aguarda aí o Al Hilal definir se aceita ou não a proposta do Corinthians. Se aceitar, será um outro jogador do Timão. Vitor Sá, agora a negociação ficou muito ruim, ficou difícil porque o jogador
virou titular do Krasnodar da Rússia. Então, essa negociação praticamente ela melou, mas era um outro bom jogador. Félix Torres, vamos falar de um pouquinho de Félix Torres. Félix Torres, né? Corinthians fez uma reunião, né, com o Santos Laguna, né? E nada foi acertado. O Santos Laguna tá batendo o pé, quer receber o dinheiro. A situação do Corinthians é complicada em relação ao Félix Torres, tendo em vista que o Timão deve, aí junto ao Santos Laguna, 34 milhões de reais, né? E o Santos Laguna já tem causa ganha com a FIFA, né? O Timão já entrou com recurso e o recurso foi negado pelo CAS, né? Que é a última instância da corte arbitral. O Corinthians fez proposta de parcelamento para pagar a dívida, né? Mas até agora não houve acerto. O Corinthians tem que pagar esse dinheiro aí até segunda-feira, senão pode sofrer um transfer ban. E com essas contratações que estão em andamento, caso o Corinthians sofra um transfer ban, pode contratar o jogador, mas não pode escrever. Então, o que vai adiantar? Precisamos contratar o jogador para jogar, para chegar e jogar. O caso do Vitinho, que no máximo até segunda-feira ele já vai aparecer aí no bid, né? E com certeza vai ser um jogador que vai desafogar o Corinthians, porque tecnicamente o Corinthians perdeu seus 2 melhores jogadores. O Timão passou, terça-feira tem aí o sorteio, né, da Copa do Brasil, ver quem o Corinthians vai enfrentar, e tem 8 times muito bons aí, e o Corinthians é um dos candidatos ao título, porque o Timão não tem um grande elenco, mas tem um baita time. E aí, filho, o que vocês acharam de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like para fortalecer nosso trabalho no YouTube e recomendar nosso vídeo para toda a nação, e deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.